E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula de Adobe XD. Vamos continuar entendendo a ferramenta aqui Adobe XD. E nós vimos já como funciona aqui a elipse, a linha, o retângulo. Vamos continuar aqui com as ferramentas. A próxima é a Pen Tool, que o atalho é a letra P, que nada mais é que aquela caneta que temos no Illustrator, no Photoshop, onde você pode criar formas. Você vai criando formas do jeito que você quiser. E ao criar uma forma, logo vai aparecer também aquelas mesmas opções que aparecem quando eu seleciono um retângulo ou um círculo. Afinal, estou tratando de uma forma. E aí eu posso mudar a cor, a borda e ir mexendo do jeito que eu quiser. Tranquilo, essa parte acho que não tem muito o que falar. Vamos para a próxima então, que é a de texto. A de texto, vou até tirar esse elemento aqui, deixar ele pequenininho, e vou selecionar de texto. Texto, o atalho é a letra T, e eu posso inserir o texto que eu quiser, obviamente. Então, vou colocar aqui, inscreva-se no canal. Então, já vou fazer o pedido aqui, como eu não sou besta, eu já deixei aqui, não esquece de se inscrever no canal. Ao selecionar o elemento de texto, ele já me dá as opções aqui no painel e, obviamente, as opções serão um pouquinho diferentes das de formas. A primeira opção que eu tenho é a de alinhamento, que é igual às das formas. A de repeat grid, que também funciona da mesma maneira. Eu também tenho a opção aqui de mesclar. A de altura, largura, posicionamento fixo na prévia. E aí eu tenho as opções aqui de texto. Na de texto eu posso escolher a fonte que eu quero. Então, por exemplo, Gotham. Eu posso escolher também a espessura da fonte, caso ela tenha. E aqui eu coloco o tamanho. Lembrando que o Adobe XD sempre trabalha com pixel, então aqui se refere a pixel. Eu posso colocar 48 de tamanho da minha fonte. Tem as opções de centralizado, de alinhamento à direita, à esquerda. Deixa eu até fazer o seguinte, vou criar uma nova linha e curta o vídeo também. E aí nessa nova linha, olha só, posso centralizar, posso deixar à direita, posso fazer do jeito que eu quiser. Ao lado nós temos a opção aqui de Point Texto, Point Text, e como funciona essa opção? Veja que ela já está selecionada, porque eu criei o texto assim. Então, ela deixa o texto em volta de um retângulo, de uma linha, de um retângulo azul, e tem uma bolinha aqui no meio. Se eu passar o mouse em cima dessa bolinha, parece a setinha do mouse. Colocando para baixo, ele amplia, colocando para cima, ele diminui. E aí eu também posso mudar a direção, tá bom? Posso mexer aqui do jeito que eu quiser, fazer manualmente. Se eu selecionar outra opção, área texto, veja como já mudou a relação do texto aqui no Adobe XD. Portanto, esse texto fica com uma área determinada, delimitada, que eu posso controlar aqui no mouse do jeito que eu quiser. Inclusive, você já pode criar um texto assim se você quiser. Se você vier na ferramenta de texto, clicar, segurar e arrastar, você já cria uma área de texto. Se você apenas clicar, deixa eu voltar aqui. Se você apenas clicar, ele vai criar um texto com esse point. Ok? Voltando aqui para o nosso exemplo. Deixa eu colocar ele aqui, bonitinho. Aí. Nós temos a opção aqui de underline, que é o sublinhado. A opção de espaçamento entre as letras. Também temos a entrelinha. Deixa eu colocar aqui 250. E o espaço de parágrafo, que aqui eu posso colocar 50, por exemplo. E aí ele vai dar um espaço entre os parágrafos. Depois nós temos a opção de opacidade, de cor.
de borda e veja que é uma borda no texto, não é uma borda na caixa. E aí funciona da mesma maneira que no caso da borda da forma. Temos o shadow, que é a sombra, que também funciona da mesma maneira. E o background blur, que também é a mesma coisa da aplicação para a forma. Bem tranquilo as ferramentas aqui do Adobe XD, bem simples, fáceis de utilizar, não tem muita complicação. A ferramenta de Artboard você já viu, que o atalho é a letra A, e nós temos a de Zoom. A de Zoom, o atalho é a letra Z, então você clicando com ela selecionada, ela vai ampliar. Você clicando com o Alt selecionado, ela vai diminuir. Lembrando que para isso nós temos atalho, que é muito mais útil do que você ficar apertando a letra Z. Quais são esses atalhos? Ctrl+, ele vai dando zoom. Ctrl-, ele vai diminuindo. Também temos o atalho aqui, Ctrl+1, que ele dá o tamanho 100% aqui do meu documento, então o tamanho real. Se eu der Ctrl+0, ele ajusta a minha área de trabalho. E para eu navegar entre as artboards, por exemplo, deixa eu dar aqui Ctrl+D, eu posso segurar o espaço do teclado e aí ele me dá essa opção aqui da mãozinha e eu mexo aqui como eu quiser. Para finalizar, só vamos ver mais algumas coisas. A primeira, que perceba que aqui na minha parte de layers, que o atalho é Ctrl+Y, ele identifica o que é cada elemento e traz um ícone para cada elemento. Então, aqui um retângulo deixa com um quadradinho, a forma já deixa com a canetinha aqui do lado, o texto com o símbolo do T, né, de tipografia. E aí eu tenho as opções aqui de exportar, de travar e de ocultar. E assim funciona o Adobe XD. Ctrl+Y aparece e oculta as layers. E sempre lembrando que aqui são as layers onde estão os elementos. E nós também temos aqui as artboards, que aí já estão agrupando esses elementos. Funciona muito parecido com as pranchetas do Illustrator ou do Photoshop. Na verdade, o que modifica mesmo é só a apresentação. Então é isso. Essa aula fica por aqui. Fechamos essa parte aqui das ferramentas, aqui desse painel de ferramentas. A seguir vamos continuar entendendo mais um pouquinho sobre Adobe XD. Vou indo nessa. Estuda aí, Galuxo. Um forte abraço e até mais. Fui.